É a lição 152 do livro Vinha de Luz. O título é Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 34. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus, referente à inquietude, é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia, nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde, não se revolta quando fornece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deve marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se, tranquiliza, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia em engrandecer-se na sabedoria e no amor, para a obra divina da perfeição. Quem vai falar para nós sobre esse texto é Humberto Deon. Boa noite, uma alegria estar aqui novamente, fazendo esse estudo maravilhoso. Antes de abrir o estudo, eu queria fazer um pequeno comentário dessa obra e sugerir para vocês que já façam o Evangelho no Lar em casa. Os comentários evangélicos de Emmanuel têm 5 obras, todas funcionam da mesma forma, tem capítulos do tamanho desse aqui. O que a gente faz, e eu fiz em casa já 2 obras dessas, é ler um capítulo a cada Evangelho no Lar, que demora para ler esse tempo que o Arnoldo leu aqui, 5 minutos, 6 minutos, comentar com a família, tentar tirar a lição daquele capítulo
e usar esses conhecimentos para a nossa vida. Eles são Caminho, Verdade e Vida, que foi lançado em 1949, O Pão Nosso, de 1950, o Vinha de Luz, que é esse aqui, de 1952, que tem 180 capítulos, nós vamos falar do capítulo 152, a obra está acabando, Fonte Viva, em 1956, e o Palavras de Vida Eterna, de 1964. É uma coleção maravilhosa que pode ser usada para esse fim. Então, para começar, gente, novamente nós vamos ter o nosso momento poético. Eu gosto de pegar uma poesia, eu adoro poesia espírita, né? E particularmente essa poesia que é de Emmanuel, está no Caminho, Verdade e Vida, que é um dos livros que eu citei, o capítulo 123, a lição 123, e se chama Paciência e Trabalho. Não é o lírio ociosa criatura, no jardim onde a vida se desdobra, ele floresce, exala a essência pura, cumprindo a parte que lhe cabe na obra. Jesus não pede a inércia que se cala, nem o abandono ao léu do amanhã, mas quer a alma no bem que se instala, longe da angústia, estéril e vilã. Trabalha, se espera, serve e te ilumina. O Pai provê o que a vida quer, pois quem aceita a vontade divina faz do dever o que o céu bem quiser. É de arrepiar essa nossa literatura, né? Por isso que eu estou recomendando para vocês esses livros. A nossa literatura ela é muito vasta. Eu parei de contar em 1.200 obras, mas todas as obras são impressionantes. Todas têm lições dessa daqui. Então, novamente, nós vamos fazer um estudo breve, né, rápido. Eu vou fazer novamente perguntas e respostas, porque eu acho bem mais fácil, mais didático, menos cansativo, para a gente discutir cada ponto desse texto de uma forma bem tranquila. Eu vou ler a pergunta, eu vou ler o trecho que o Arnoldo lê que corresponde àquela pergunta e vou responder, tá bom? Então vamos lá. Primeira, como os discutidores ociosos, entre aspas, costumam interpretar a recomendação de Jesus sobre não se inquietar pelo amanhã? Vale um outro comentário, gente. A grandeza das palavras de Emmanuel são, às vezes, muito difíceis da gente interpretar. Mesmo dentro da grandeza, a gente encontra a simplicidade. Basta a gente tentar focar e tentar prestar atenção. É lógico que uma leitura igual ele fez aqui, não dá para a gente poder pegar a leitura, então tem que dividir ela em pedaços mesmo, né? Então vamos lá. Olha o trecho. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Você vê que o raciocínio dele é muito elevado. A pergunta, na verdade, é como os discutidores ociosos costumam interpretar a recomendação sobre não se inquietar pelo amanhã. Antes de ler a resposta, nós estamos falando de ansiedade. Semana passada, salvo engano, teve uma palestra aqui sobre ansiedade e depressão. Está no YouTube. Quem tiver vontade, leia, que lá foi bem aprofundado o assunto. Eles distorcem o sentido da confiança no futuro para justificar a própria negligência. Ansiedade, gente, e eu falo porque eu fui e sou ansioso e já melhorei muito, é muita falta de confiança no futuro. Então a gente fica vivendo o futuro o tempo inteiro, o tempo todo. Você não vive o presente. Com isso, você vai gerar uma série de consequências para o futuro. Porque enquanto você vive no passado, você tem sintomas de depressão. Enquanto você vive no futuro, você tem sintomas de ansiedade. E você vivendo o passado atrapalha o presente, não vivendo bem o presente atrapalha o futuro. Olha como é que as coisas se encaixam, né? Interpretam a recomendação de Jesus como um convite à inércia, ignorando que a ausência de inquietação, entre aspas, não significa ausência de trabalho e responsabilidade no presente. Eles utilizam a máxima cristã como escudo, comportamento de utilizar um princípio espiritual e religioso como pretexto ou disfarce para evitar o esforço, o trabalho ou a responsabilidade pessoal. Para a preguiça, confundindo entrega confiante com desleixo. Ignoram que o convite de Jesus é para eliminar a ansiedade nociva e não para abandonar o dever do trabalho e a previdência necessária. É muito interessante isso aqui, porque
Realmente tem pessoas que utilizam de preceitos religiosos para deixar de fazer as coisas. Vocês já pensaram nisso? O Sérgio conta um caso muito interessante aqui, que eu vou falar rapidamente, de uma senhora que chegou aqui no centro e rezava o dia todo, de 4 da manhã até 11 da noite. E chegou aqui no centro, nunca tinha vindo, não conhecia nada, né? E o Sérgio foi atender, ela chegou toda assustada, achando que havia tanto de coisa que falam, de besteira que falam de centro espírita que ninguém conhece, né? E chegou, sentou com ele e contou o caso para ele, e ele escutou, e ele virou para ela e falou assim: eu sei o que é seu problema. É muito engraçado. Ela virou e falou assim: são os espíritos, né? Eu falei: não, o problema é seu, que você está rezando demais. Aí essa mulher quase caiu da cadeira. Pô, cheguei no centro espírita a primeira vez, ninguém me conhece, eu falo para o cara que eu estou rezando. Ele falou: ó, só não tem que parar de rezar, só tem que começar a orar, porque orar oração é o efeito ação de orar. Então, se a senhora está só rezando e não está conseguindo um emprego, tem alguma coisa errada. O que ele fez? Ele mandou para ela várias propostas de emprego, mandou ela pegar o currículo e levar. Na semana seguinte, ela voltou falando com ele que tinha conseguido um emprego. Então, isso aqui tem muito a ver com isso. A gente precisa fazer a nossa parte. E a ansiedade é um negócio que corrói o ser humano por dentro. Ele te tira um monte de coisas na sua vida. A pessoa, quando não consegue viver o dia de hoje, só fica no futuro, no futuro, no futuro. Você imagina que tristeza que é isso. E eu vou recomendar mais um livro para vocês, que é um livro que mudou a minha vida. Ele não é um livro espírita, é um livro espiritualista. Guardem esse nome. Ele chama-se O Poder do Agora. Alguém aqui já ouviu falar? O Poder do Agora. É de um escritor, acho que inglês, chamado Eckhart Tolle. Esse livro, ele é um espetáculo, porque você, se fizer o que o livro fala, você vem para o agora, porque ele se chama O Poder do Agora. Ele mostra que o nosso poder de viver, de existir, de ter felicidade, de ter alegria, é no presente, não é no futuro. E muitas vezes, quando a gente está vivendo esse futuro, é por falta disso aqui. De você ter, eu já fiz um estudo há pouco tempo sobre isso, de você ter confiança na espiritualidade, na sua crença de verdade, que vai ter um futuro ali te esperando. Semana passada, no Evangelho no Lar, na minha casa, a gente leu o capítulo 3 e tem 8, salvo engano, do Evangelho. Gente, vocês têm que ver o que é a espiritualidade falando dos mundos felizes. A gente fica assim numa alegria, porque o que nós passamos aqui é de um mundo ainda atrasado. A gente tem que entender isso. Essa dor, essa quantidade de expiações, essa quantidade de provas duras que a gente passa, é porque nós estamos num mundo ainda atrasado. E como é que nós chegamos num mundo desse? Com ansiedade não vai ser, mas vai ser com uma reforma moral nossa no presente, aqui, agora, a partir de agora. Quem está com ansiedade crônica, quem está com a cabeça que não para, gente, nós temos 70 mil pensamentos por dia, 70 mil pensamentos por dia, em média. E se a gente não tiver uma mente serena, como é que nós vamos viver a nossa vida? Aí nós vamos culpar o que está falando aqui, nós vamos pegar um preceito religioso e vamos falar: não, isso aqui fala que eu tenho que fazer assim, isso aqui tem, e você não faz nada. Quem estiver nessa situação, além de um tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, que é recomendado, procura a casa, faz o acolhimento fraterno. Vocês vão perceber que a evangelioterapia que tem aqui nessa casa é uma bênção para tudo quanto é coisa na nossa vida. Vamos seguir. Qual o verdadeiro papel do lírio no campo na obra divina? Tem muita, igual, né? Jesus, a gente falava por parábolas, né? Emmanuel fala muito por esse tipo de expressão, uma expressão que fala uma coisa e obviamente quer dizer outra. E ninguém fala por que Jesus falava por parábola. Por quê? Falam que ele falava. Eu vi a resposta outro dia, que se a resposta verdadeira viesse toda de uma vez, a gente não suportaria. Então ele foi trazendo por parábolas e trazendo a conta-gotas. E agora, mais de 2000 anos depois, a gente continua sem entender um monte de coisa. Imagina se despejasse tudo, né? É por isso. Então esse lírio, no texto está assim: decididamente o lírio não fia, não tece, mas cumpre a vontade de Deus. Totalmente simbólico, né? Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta. Dá o seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. O que é a resposta para essa pergunta? Qual o verdadeiro papel do lírio do campo na obra divina? O lírio do campo simboliza o equilíbrio ideal entre confiança na providência divina e cumprimento do nosso dever natural.
Olha que coisa. Equilíbrio entre a confiança na providência divina. Eu não falei agora há pouco que a gente, para vencer a nossa ansiedade, a gente tem que ter mais confiança na divindade? É isso que o Emmanuel quer dizer aqui. E o cumprimento do dever que nos cabe. Não nos cabe deixar de fazer nada que é dever nosso. Eu vou citar um caso para vocês aqui, e não é assim nenhum tipo de preconceito ou discriminação, não é? A Madre Teresa de Calcutá fala que vale muito mais as mãos que trabalham que os lábios que oram. Essa frase é séria, não sei se vocês conhecem. Eu sempre fiquei na minha cabeça com o pessoal que ficava em clausura. Que benefício que tem a clausura para o outro? Que tipo de caridade eu estou fazendo? Na minha opinião, eu estou seguindo, a pessoa que está lá está seguindo um preceito religioso dela. Mas se você for pensar na prática, qual o benefício que isso traz para o outro? Qual o benefício que isso traz na caridade, na fraternidade, na irmandade? Tem que ficar aí a pergunta. Ele não é figura de passividade ou preguiça, mas sim um modelo de fidelidade às leis de Deus. O lírio não é passivo, ele cumpre rigorosamente a vontade de Deus. Ele floresce onde está, serve através do perfume e aceita as leis da vida sem revolta, sendo útil tanto na alegria quanto na dor. Gente, aqui está falando de caridade. Nós estamos falando de fraternidade. Qual que é a diferença de fraternidade e caridade? A fraternidade vem do termo fraternos, no latim, que é irmandade. Irmãos que somos. A caridade é a ação de ajudar, ela é a ação própria. Então, aqui está trazendo a gente para uma reflexão em cima do que eu falei da clausura. O que se pede é a ação nossa, no bem, o tempo inteiro. Vocês vão escutar isso aqui até cansar. Porque não adianta, dentro da doutrina espírita, do começo ao fim da literatura dela, a gente só fala de coisa boa. A gente só fala de amor ao próximo, de caridade. Essa máxima aqui fora da caridade não há salvação é a máxima das máximas. E a caridade, gente, não quer dizer você doar a cesta básica, não. Quer dizer, às vezes, você estender a mão para uma pessoa em sofrimento. Quer dizer, você ter paciência com alguém que às vezes está te magoando, está te machucando. É você ter paciência e zelar pela paz dentro da sua casa. Dentro da sua casa, caridade com os que você convive. Porque se perder a paz de dentro de casa, vocês vão perder quase tudo. Só quem já viveu ou vive um lar desequilibrado, onde não se tem paz, sabe o que eu estou falando. O que Jesus realmente quis dizer ao recomendar que não tivéssemos ânsia nociva com coisas materiais? Isso aqui é o reflexo do mundo de hoje, né, gente? A grande maioria das pessoas só pensa em ganhar dinheiro. Essa é a leitura que a gente faz hoje. Nós estamos vivendo um momento muito crítico e perigoso disso com essas bets que estão aí. As famílias se endividando a nível nacional. Já é a terceira causa de endividamento do país. Ânsia nociva, ânsia de ganhar dinheiro. O que a gente tem visto de pessoas se envolvendo nessa ânsia nociva e sem noção, nós aqui não, gente, nós temos noção. Aqui vai uma chamada, né, que já veio dada para mim. Quem está dentro da casa espírita estudando, igual nós estamos aqui estudando um capítulo maravilhoso desse, a gente tem noção do que vai acontecer no futuro. Essas pessoas não. Porque a maioria das vezes são materialistas, acha que a vida começa e termina aqui, faz tudo o que tiver que fazer, passa a perna em todo mundo para ganhar dinheiro, comete tudo quanto é delito que puder cometer e acha que vai chegar no fim da vida, vai pedir perdão, vai ser abençoado, vai fazer extrema-unção. Nós não, nós sabemos que a vida não é assim, senão não teria justiça divina, né? O texto. Jesus recomendou: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões associadas, acessórias do campo material. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação. Qual que é a resposta? O objetivo é libertar a alma da angústia paralisante. Que é interessante, né? Qual o sentimento que vocês acham que paralisa? Não precisa responder, é só uma pergunta. O medo. O medo é o sentimento... Olha, Chiquito. O medo é o sentimento que paralisa o ser humano. Busquem na memória de vocês aí alguma situação que vocês sentiram muito medo e vocês conseguiram reagir. Muita gente paralisa com medo, e ele está falando justamente aqui dessa paralisação. Para quem se dedica ao bem e confia na providência,
O sustento e o vestiário tornam-se questões simples, permitindo que o foco esteja na oportunidade de servir o tempo todo, vai falar na caridade. E aí a pessoa pode entrar aqui pela primeira vez e gente, vocês repetem, nós repetimos um monte de coisa, porque tem coisa que tem que repetir, ué. É o sentido, está na base. Como é que nós não vamos repetir? Como é que nós não vamos falar? Essa casa tem, não sei se vocês conhecem essa casa toda. Essa casa é uma empresa gigante, ela tem 150 voluntários. Aqui tem um trabalho social com as famílias assistidas, que é espetacular, são 200 famílias assistidas, que a casa fornece cesta básica, mas nós não fornecemos só coisa material. Nós fornecemos para eles assistência médica, muitas vezes, psicológica, já teve dentista, tem curso profissionalizante, tem auxílio para as grávidas e tem palestras. Aqui, no sábado agora, eu vou fazer uma palestra sobre alcoolismo. Então, a gente, é o sentido maior que a casa dá para a caridade. E tem outra caridade, gente, que é a caridade com aqueles que já foram. Aí a pessoa que vive preocupada com os fenômenos aqui, né, liga a anteninha. Peraí, o que você está falando? Caridade com os que já morreram. Porque a essência da doutrina espírita, a prática real dela está na reunião mediúnica, que muitas pessoas não sabem o que é a reunião mediúnica, né? São onde os espíritos se manifestam. A conversa com os espíritos é igual nós temos aqui, ó. A gente senta e dialoga com o espírito que está incorporado em um médium. E a gente recebe aqui muita gente com sofrimento por causa de mediunidade. E sabe o que é feito nessa reunião, gente? A caridade com os que já foram. Porque a espiritualidade traz para um ambiente seguro espíritos que vocês nem sonham. Desde que eu vi, né, centenas de vezes, desde um adolescente que morre num acidente de trânsito, até um adicto de crack que morreu por causa da droga, até um acidentado de ônibus, até suicidas de várias formas. Isso também é caridade. Então, estão percebendo como é que toda a nossa base está ligada com isso? Que a gente, aqui você não vai ter a desculpa que se fala para não fazer, você tem a desculpa para fazer. Eu não sei o que eu faço, o que é que eu faço? Gente, vem ser voluntário aqui na casa. Passa na recepção. Segunda-feira nós vamos começar um curso chamado Acolhimento na Casa Espírita, eu que vou ministrar, que é justamente para acolher todas as pessoas e nós vamos treinar como é que nós vamos atender as pessoas nessa casa. Dentro dessa linha de caridade que eu sempre falo. Quem quiser, gente, vai ali. Eu não tenho tempo, se você tiver um dia no mês, vamos arrumar coisa para você fazer. Uma vez a cada 2 meses? Não, posso vir uma vez por semana, não tem problema. Se encaixa lá. Ou vocês não têm ideia da grandeza que isso faz na vida da gente. Tanto que isso muda a vida da gente. Os tratamentos espirituais, o trabalho voluntário, a gente diminui a ansiedade, depressão, começa a ver sentido na vida, começa a melhorar a nossa vida. Dentro dessa máxima que Cristo coloca aqui. Afirmar que o Evangelho deve viver sem cuidado consigo, afirmar que o homem deve viver sem cuidado consigo é uma atitude correta perante o Evangelho? Acho que a resposta aqui é automática, né? Mas vamos ao texto. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deve marchar sem, contudo, consigo o cuidado devido, seria menoscabar o esforço do Cristo, menosprezar, né, o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. Afirmar que o homem deve viver sem o cuidado consigo é uma atitude correta perante o Evangelho? Não. Negligenciar a si mesmo seria transformar a mensagem cristã numa campanha de irresponsabilidade. A gente tem que cuidar da gente primeiro, ué. Como é que você vai cuidar do outro se você não está bem? É isso que ele está falando aqui. Então nós não podemos menosprezar. Cristo não veio falar, não, Cristo veio mostrar. Eu falo muito do Evangelho segundo o Espiritismo, mas vale a pena pegar esse livro e estudar ele em casa. É impressionante como uma obra daquela foi escrita. Assim, esses textos eles não são feitos pela inteligência humana, porque não tem jeito. É tanta coisa importante, interessante, que as lições do Cristo estão todas lá. Primeira coisa, Cristo veio não para morrer por nós. Olha os exemplos que ele deu, vamos prestar atenção dentro da nossa fé raciocinada, que é aquela fé que questiona, que é aquela fé que faz a razão na minha frente. Cristo não morreu para nos salvar, gente. Que sentido que teria isso? Cristo viveu
para nos ensinar a nos salvar, porque a gente é que se salva, não é Cristo que salva a gente, não é Deus que salva a gente, é a gente que se salva. Ah, mas então por que Cristo morreu? Por uma opção dele. Ele veio sabendo a missão que ele tinha que cumprir. E ele teve uma atitude ética que ele precisava cumprir, que era passar pelo que ele passou. Porque nós temos que dividir a história em 3 partes, né? Antes do Maomé, antes de Cristo e antes do Espiritismo. Então, o Cristo, a partir do momento que ele veio, ele mudou a história da humanidade. Pena que hoje nós não estamos conseguindo enxergar isso aqui. Pena que a gente vê pessoas ditas cristãs que não cumprem nenhum milímetro do que Cristo mostrou. Gente que propaga violência, que divulga ódio, que divulga arma, que é contra a ciência. Que eu não entendo isso. E ele veio, e a lição principal disso aqui é que ele veio mostrar através do exemplo dele, das coisas que ele fez, não só das palavras. E aqui nós vamos falar disso. Negligenciar a si mesmo seria transformar a mensagem cristã numa campanha de irresponsabilidade. Jesus condena a aflição descabida, mas espera que tenhamos cuidado com a nossa própria formação. Gente, a gente engana todo mundo, mas nós não enganamos a nossa consciência. Não enganamos. E as leis divinas, segundo a nossa filosofia, a nossa literatura, está na nossa consciência. Por isso que quando você entra aqui, começa a estudar para valer, começa a ter aquela absorção do conhecimento, você começa a mudar pequenas coisas na sua vida, todo dia. E outra coisa, essa evolução, ela é maravilhosa, porque tinha coisas que eu fazia no passado que hoje eu não faço, que a minha consciência não deixa. Porque eu aprendi que aquilo não é correto. E é isso que está dizendo aqui. Em que o homem deve concentrar suas energias nos cuidados diários. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, mas deve ser cuidadoso de si, melhorar-se, educando-se, iluminando-se sempre mais. Em vez de se atormentar tentando retificar o mundo, aqui eu quero dar uma parada. Eu vi um vídeo de uma psicóloga essa semana passada, assim, parece que quando você está nessa energia da doutrina espírita, né, nessa bênção da doutrina espírita, você começa a ouvir coisas e aquilo vai mudando a sua vida todo dia, né? Essa psicóloga falou da gente querer mudar a pessoa que tem vício. E eu fiquei quase 4 anos na rua atendendo moradores de rua, né, num trabalho da casa também, com os moradores de rua. E no começo a gente acha que a gente pode mudar as pessoas. Gente, esquece. Esquece. Faça a sua parte, mostre o caminho, dê ferramentas, dê soluções, mas se a pessoa não quiser, não adianta. Da mesma forma aqui agora, eu já falei várias vezes, quer saber como é que você vai morrer, olha como é que é a sua vida, e isso está na nossa literatura. Se você quiser ter uma morte suave, conforme Emmanuel fala na pergunta 149 do Consolador, mude agora a sua vida. Independente da causa da morte, ela pode ser suave. Suave quer dizer que você vai ter uma passagem de volta para o mundo espiritual sem tormento. Esses exemplos que eu dei de reunião mediúnica, gente, são muito tristes. As pessoas chegam no mundo espiritual completamente transtornadas, num estado assim, terrível, mental. Né? Não existe inferno, não existe céu, não é nada disso. Existem zonas psiquiátricas, psicológicas, onde as pessoas entram num abismo. Qual umbral? Né? O que é umbral? O umbral é um portal da porta, aquilo ali chama umbral, ó, que você coloca assim. É uma passagem. Então as pessoas vão para essa região em estado de muito sofrimento, principalmente os suicidas. Então, se a gente quiser seguir o que está aqui e mudar a nossa vida, está na sua mão. Nós estamos fornecendo todas as ferramentas. O estudo, a reforma íntima, a modificação pessoal, a alteração da minha forma de ser todo dia, mais humildade, mais decência, mais caráter, mais justiça, menos egoísmo, sabe? Menos vaidade, menos orgulho, que segundo Emmanuel é o pai dos vícios, né? O que arrasta os outros juntos, e muitas vezes não deixa a gente tomar as atitudes que a gente tem que tomar, né? Qual a diferença entre ansiedade e zelo nas tarefas diárias? O texto: o homem deve viver confiante, sempre tendo atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Resposta: a ansiedade é a perturbação que adoece e
trava o espírito. Só quem viveu de ansiedade, não dormir, entende o que ele está falando aqui. Emmanuel fala que saúde é o perfeito equilíbrio da alma, é o conceito mais perfeito de saúde para mim que existe. Como é que eu vou equilibrar? Como é que eu vou fazer isso que você está falando aqui? Aqui na casa, procurando um psicólogo, gente, procurando um psiquiatra. Nós estamos no século XXI e ainda tem gente que tem preconceito com remédio psiquiátrico. Eu não posso ir num psicólogo não, porque psicólogo é trem de doido. Isso é na época do meu pai, 50 anos atrás. Agora não, nós somos pessoas que estão no mundo de inteligência artificial, com a velocidade da internet estratosférica, né? Com um telescópio igual o James Webb, que já identificou um número de galáxias que não dá nem para botar 20 zeros na frente mais. E nós não estamos discutindo alguma coisa que é bom para a minha vida. Outra coisa, venha na casa, vou falar de novo. As pessoas às vezes não conhecem esse trabalho de acolhimento que é feito na casa. A pessoa que vai receber lá, vocês ou quem for, está preparada, ela foi treinada para receber. Ela vai fazer com você um questionário, ela vai perguntar tudo da sua vida num ambiente sigiloso e discreto. E dali ela vai te encaminhar para os tratamentos da casa. Aí sim você vai começar a ver. Gente, os três, psicológico, psiquiátrico, espiritual. Quem tiver qualquer dor agora, quem tiver com dificuldade de tudo que eu estou falando agora, e não estiver fazendo nada disso, ou fazendo parte, procura os outros para vocês verem. E tem essa esperança de que as coisas vão melhorar, gente. As coisas vão melhorar, porque eu estou procurando um recurso. Gente, o recurso está dentro de mim. Outra coisa que eu vi essa semana, para não me alongar muito, que meu tempo está curto, gente, quem é responsável pelas coisas que eu faço? Euzinho. Eu vivi uma experiência muito bacana semana passada, né? Uma questão profissional que eu vivi. E aí, eu fiquei assim, pô, mas quem fez isso? Uai, foi você que fez, você que escolheu, uai. Uai, não é? O meu coração fez isso. Eu ia culpar a pessoa que indicou, eu ia culpar o profissional que ofereceu. Não, eu que escolhi. Eu tinha a condição de falar não, mas eu falei sim. Aí eu arquei com a consequência do que eu falei. E isso traz paz no coração, gente. Isso traz serenidade muitas vezes, porque você não tem raiva, você não tem mágoa, você não tem ódio de ninguém. Aliás, o ódio é um sentimento que, pelo amor de Deus, né? Se alguém aqui tem ódio de alguma coisa, está precisando de tratamento, sério, pesado. A mácula que fica no nosso coração por causa dos sentimentos ruins, a gente arrasta para outra vida, viu? Não achem que vícios, e principalmente vícios morais, eles passam com a morte. Não passam não, gente. A reunião mediúnica, as manifestações mostram isso o tempo inteiro. Espíritos do mal, que viveram nessas várias existências praticando coisas ruins, passam para lá com isso. Meu corpo, como diz o Sérgio, vai ser comido pelos microbinhos, não que eu vou ser cremado, né? Mas eu vou ser a mesma pessoa do lado de lá. Eu vou manter as características da última encarnação. Então eu quero chegar do lado de lá bem, em paz. Aliás, eu quero ter paz agora, né? Paz é uma coisa que a gente não negocia na nossa vida. Então, se tudo que eu falei, se alguma coisa tocou seu coração e você não está em paz, procure um recurso, gente. Procure ajuda. Peça. O zelo ou cuidado atento é a diligência necessária para engrandecer-se na sabedoria e no amor, colaborando com a obra divina de forma equilibrada. Zelo com a gente mesmo, atenção para com as minhas reações, inteligência emocional. O que é esse diabo dessa inteligência emocional que tanta gente fala? É a forma com que eu consigo controlar as minhas reações, principalmente quando eu estou numa raiva daquelas de botar para fora. É a hora que a inteligência emocional tem que nos... Eu costumo dizer o seguinte, vamos contar até 10, não, vamos contar até meio, até 1. Porque se você já parar, você já vai ter consciência, você já está zelando pela sua vida e pela sua saúde mental principalmente. Nós estamos vivendo um surto de problema mental. Essa psicóloga que eu vi falou a mesma coisa, um surto por causa do excesso de tela, por causa da velocidade da informação, por causa da desinformação, uma enxurrada de fake news há 5, 6 anos, descabida, mentira para todo lado, as pessoas estão se envolvendo naquilo e estão perdendo o equilíbrio psiquiátrico, emocional. Gente, já tem muita gente fazendo tratamento psiquiátrico para jogo, para bet,
coisa séria mesmo, de medicação, de internação. Então, nós temos que zelar por nós. Aí eu vou citar alguns casos: a bebida, o cigarro, a obesidade, a maledicência, o egoísmo. É muita coisa para a gente cuidar, não é, gente? É, muita coisa. Eu não falei nem 5%. Mas por que a gente não pode conseguir? O que é o problema? Nós já vamos entregar na largada? Não, nós vamos abraçar e vamos um dia de cada vez, andando um pouquinho de cada vez, como eu mano eu falo. É isso. Por que o texto afirma que o discípulo fiel simplifica as necessidades materiais? Olha para você ver que interessante. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Porque o texto afirma que o discípulo fiel simplifica as necessidades materiais? Porque ele compreende que o dia é uma oportunidade de serviço. Que visão é essa? Nós temos essa visão, gente? Quando a gente acorda de manhã, que é um dia de eu vou servir alguma coisa? Eu costumo dizer que o trabalho que a gente faz aqui com as famílias assistidas, para mim, ganhou um sentido maravilhoso há muito tempo, de serviço. O que é serviço? Servir essas famílias. Eu sou servidor delas, eu estou aqui para ajudar. Estou aqui para ajudar. Estou aqui para que essas famílias tenham de mim o melhor. Serviço, acordar e servir. Ao focar no bem, ele tira o peso das exigências acessórias, entendendo que o essencial para o seu caminho será provido. Acaba com o egoísmo, acaba com o orgulho, destrói. Tchau. Quando você de fato vai fazer um trabalho de caridade. Não é igual a gente vê, o sujeito dá uma cesta básica, tira uma foto e põe no Instagram, né? Que é uma coisa triste que a gente vê hoje. Como podemos interpretar a afirmação de que o dia cuidará de si mesmo? No texto está escrito: asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. O universo é regido por leis de equilíbrio. O amanhã é o resultado do que semeamos hoje. Se cumprirmos nosso dever no presente com confiança, o futuro afastar-se-á naturalmente das leis gerais da criação. Aqui é a definição da ansiedade. Leis divinas, daria para a gente falar uma semana, mas vou falar rapidamente. Leis naturais fazem parte dos 10 preceitos morais que estão no livro dos Espíritos. Elas são imutáveis, por isso que não existe milagre. Milagre seria quebrar uma lei natural. Tudo tem explicação. Então nós podemos contar com a lei natural para nos ajudar. Dever no presente com confiança no futuro. Qual que é a confiança que nós temos que ter no futuro, gente? Qual que é o maior medo que nós temos? Morrer. Esse é o nosso maior medo. Bater o carro na estrada e morrer. O que o Espiritismo fez? A primeira coisa que nós aprendemos quando estamos nessa casa: matou a morte. Fácil de pegar esse conceito da cabeça e botar no coração? Não, eu não consegui introspectar isso em mim até hoje. Estou batalhando para poder querer que esse momento seja um momento de paz. Mas aqui está a resposta. Essa inquietude que nos leva a ficar ansioso com o futuro. Qual lição prática que a ave e a flor nos deixam sobre o trabalho? Realmente a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adormece-se tranquila, entretanto, obedece os desígnios do Eterno. Ambas vivem em harmonia e confiança, mas não em ociosidade. Nós não podemos ser ociosos. Por isso que aprender e se superar são os dois maiores motivos de satisfação do ser humano, segundo estudo científico feito com pessoas vivas. O terceiro é o sofrimento, mas não vou falar disso agora não. Uma hora dessa eu não dou conta para vocês. Então a gente gosta tanto dessa casa, a gente gosta tanto. Estou conversando com o Mário agora há pouco, a gente parece que vai, assim, a gente vai levando essa energia maravilhosa para frente. Essa coisa de não ter ociosidade, de estar estudando, a cabeça da gente ficou ocupada, e a gente adora fazer isso. A nossa vida não pode ser vida de ociosidade. A ociosidade, tem um ditado que fala uma coisa assim, né? É a casa do demônio. Parece que tem se bem que demônio não existe, mas é isso aí. E a nossa última pergunta: qual é a síntese do esforço que Jesus espera de cada um de nós? O problema nosso aqui, a nossa responsabilidade no final disso tudo. Parte do texto: o homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Olha que coisa maravilhosa. Viver com fé ativa e não fé cega.
Tem um estudo meu e do Sérgio lá no YouTube de fé raciocinada. Gente, eu falo com vocês aqui, mas vale a pena, vai lá. É coisa de 50 minutos, é pergunta e resposta, é dinâmico. O YouTube do centro precisa crescer, nós precisamos levar a mensagem a muito mais gente. Então, se você fala com um, com dois, entra lá, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha, tudo faz levar. Isso que eu falo aqui, vocês vão aprofundar lá de uma forma maravilhosa. Não se deixar consumir pela aflição, pelo que ainda não aconteceu. Isso é a definição de ansiedade. É aquela história do peru de Natal, né, que morreu na véspera e no Natal nem mataram o peru. É isso aqui. Não deixar-se consumir pela aflição, pelo que ainda não aconteceu, mas ser zeloso no autoaperfeiçoamento, garantindo que hoje sejamos um pouco melhores do que fomos ontem. Pouquinho a cada dia. Hoje eu tomei uma atitude que ontem eu não tomaria. Então eu melhorei um pouquinho. Hoje eu melhorei meu pensamento um pouquinho, diminuí esses 70 mil pensamentos por dia, consegui baixar minha ansiedade, parei de culpar os outros, parei de brigar com Deus. Nossa, que maravilha, fez muita coisa num dia, né? Pouquinho a cada dia. E para finalizar, a conclusão: o não vos inquieteis de Jesus não é um convite ao descanso, mas à serenidade. Gente do céu, olha isso aqui. Quem aqui, não me responda, não quero resposta. Quem aqui não está com serenidade e paz em casa, gente? Se vocês estão aqui hoje me ouvindo e eu estou aqui falando, intuído pela espiritualidade, é porque vocês eram para estar aqui. Eu não era, vim substituir. Hoje não é mais meu dia. Quem não está em serenidade aqui, quem não tem paz dentro de casa, quem não tem paz na vida e vai deixar correr. Zé Amaral tem uma frase que eu amo, não é dele, inclusive ele fala que não é dele, não é mesmo, né? O que é insanidade, gente? O que é insanidade? É você estar fazendo a mesma coisa todo dia, querendo que o resultado seja diferente. Não vai adiantar. O dia que você enfia isso na sua cabeça e começa a aplicar isso em cada coisa da sua vida muda na hora. Muda na hora. Para parar de beber, para parar de fumar, para mudar minhas questões financeiras, para mudar a minha qualquer questão que eu tiver, no trabalho, com a família. Eu vou parar de fumar segunda-feira, beleza, o que você faz? A mesma coisa. Eu sento lá no mesmo sofá, eu pego o mesmo café, eu pego o cigarro, não, eu vou parar de fumar. Não dá conta, não muda o hábito, não resolve. Tira a poltrona do lugar, não vai para aquele lugar, pega outra coisa para fazer. Vai ler um livro desses que a gente recomendou, que teve um deles que falou isso, que toda vez que queria parar de fumar, ele pegava uma obra dessa e começava a ler e saía lá para fora. E eu sei que eu fumei e parar de fumar não é fácil, não é brincadeira, né? A verdadeira confiança em Deus manifesta-se no trabalho silencioso e constante sobre nós mesmos, substituindo o medo do futuro pela ocupação útil no presente. Muito obrigado, boa noite a todos, até a próxima.